Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, bom dia. Aqui é o confrade Renato Lima, falando na coluna Palavra do Presidente Geral. Hoje não vou abordar nenhum assunto mais ligado ao Conselho Geral Internacional. Não. Hoje eu gostaria de falar sobre a Quaresma, que é o momento que nós estamos vivendo na Igreja Católica agora. São aqueles 40 dias em preparação à Páscoa. E a Quaresma, ela é um momento de oração, um momento de jejum, um momento de penitência, de caridade, de perdão, enfim, é um caminho de santidade, um caminho de humildade. E analisando esses elementos todos que representam a Quaresma para nós cristãos, para nós católicos, eu chego a dizer que nós vicentinos vivemos uma eterna Quaresma. E eu vou explicar por quê. Veja bem, vamos aos pontos de destaque da Quaresma. A oração. Um vicentino que não reza, um vicentino que não tem uma vida espiritual desenvolvida, não vai conseguir realizar o trabalho social dele. Na verdade, nós só podemos fazer a caridade se estivermos com o nosso espírito abastecido, espiritualmente falando, é claro. Então, nós temos aí a oração que não deve ser só feita durante a época da Quaresma. A oração, ela é uma característica do vicentino durante a vida toda, as 24 horas do dia, todos os dias do ano. Então, para nós, ser vicentino é uma eterna Quaresma. O jejum é aquela recomendação da igreja para que nós sempre nos lembremos que nós não somos nada e que nossa pequenez e que nós devemos tudo isso a Deus. Então o vicentino também pratica o jejum sempre. É uma boa prática, inclusive, muitas pessoas fazem o jejum às sextas-feiras, independente de ser Quaresma ou não, e nós vicentinos estamos convidados também a esta prática. A penitência, especialmente no caso a confissão, que é um sacramento da igreja e que nos deixa sempre em harmonia com Deus. Também o vicentino, ele tem que ter essa vida sacramental bem desenvolvida para poder fazer o trabalho dele de caridade com mais eficiência. Outra característica própria da Quaresma é a esmola. No caso aqui nosso, a caridade, fazer uma ação de caridade, ajudar a quem precisa, ajudar a quem sofre. Pode ser o pobre material, pode ser o pobre moral, pode ser o pobre espiritual. Pode ser uma pessoa que precisa de um conselho amigo, um conselho psicológico, alguma sugestão para melhorar na vida, um emprego, um tratamento dentário, enfim, tudo isso é caridade. E se na Quaresma a igreja nos convida a desenvolver mais a caridade, então nós, vicentinos, vivemos então uma eterna Quaresma ao fazermos a caridade sempre. Outra característica da Quaresma é o perdão. Também o vicentino precisa desenvolver bem essa virtude, não só perante os assistidos, mas perante os próprios confrades e consórcias, que nós também às vezes falhamos entre nós, mas temos que ter essa capacidade de rapidamente retomar o diálogo. Então, para mim, e eu digo aqui, já finalizando esse áudio, o vicentino ele vive uma eterna Quaresma, porque os elementos que a igreja nos convida para praticar na Quaresma já são praticados pelo confrade e pela consórcia ao longo de todos os tempos, o tempo comum, enfim, o tempo de Páscoa, o tempo de Natal, o tempo da Quaresma, ao longo de todos os tempos que existem dentro de um ano litúrgico, os vicentinos, eu acredito, se esforçam ao máximo para praticar todas as virtudes que são pedidas para fazermos durante a Quaresma. A Quaresma é um encontro com Deus, a Quaresma é um regresso a Deus, como o Papa Francisco disse, e nesse sentido nós temos que trabalhar e focar o nosso coração. Até a próxima semana e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.